Olá, sou Alexandre Cacher Moreira, engenheiro, professor, especialista em NR10, e para o vídeo de hoje eu trouxe o seguinte tema: memorial descritivo de projeto. Todo projeto tem de ter o seu memorial descritivo? Por que encontramos tanto projeto sem memorial? Né? O que o memorial deve conter? Né? E outras questões que naturalmente vão surgindo aí no meio das nossas discussões. Né? Então, eu resolvi fazer, ao motivo desse vídeo, né? Eu fui um cliente recentemente, encontrei projetos executivos elétricos sem memorial descritivo, né? É, hum, e eu estava querendo saber uma informação simples, né? Os cuidados que o projetista tomou com relação à NR10, principalmente a questão de aterramento temporário, a questão de equalização e aterramento temporário, né? Como que ele tinha tratado isso no projeto, ou se houve alguma intenção, questões de painéis, quais cuidados que ele teve, né? E, na realidade, me entregaram plantas, né? Planta baixa, ok, localização dos equipamentos, ótimo, isso faz parte do projeto, muito bom. Me entregaram esquemas elétricos, né? Esquemas elétricos, que não me ajuda muito, porque tem memorial descritivo? Não, não tem, nunca vi, né? Nunca vi. Então, eu não, eu ia gastar um tempo muito grande para chegar em outras interrogações, né? É, porque se não está confessado ali num documento emitido pelo projetista, teria que caçar nas plantas, encontrar, ir em campo, ver qual o tipo de painel que foi especificado. É muito complicado, né? E, claro, o meu trabalho não dependia dessa informação, seria mais acessório eu seguir em frente sem informação, né? Mas surgiram perguntas e eu vou fazer esse vídeo, né, respondendo a essas perguntas, né? Pode isso? Um projeto sem memorial descritivo, né? E o que é, né, memorial descritivo de projeto? Que tanta gente, tantos nós brasileiros, né, nos dignamos a não emitir. Nós que estamos contratando um projeto, não dignamos a cobrar, né, e nem a consultar, né? Nós que estamos orçando instalação, né, não preocupamos em lê-lo, em se inteirar, né? Que negócio é esse, né? Por que não emitimos um memorial descritivo, né? Por que que nós temos tanta dificuldade com isso? É um aspecto cultural, né? Vamos conversar sobre isso, né? O que deve conter o memorial descritivo de projeto, né? Ótimo. Então vamos ver o que é que deve conter, né? O que fazer ao receber um projeto sem memorial descritivo? Então você contratou de um terceiro e o projetista entrega. Está lá plantas, está lá esquema, está lá lista de material, né? Ok. E aí, o que você faz? Então, seguindo essas perguntas, respondendo essas perguntas, nós vamos desenvolver esse vídeo, né? Pode projeto elétrico sem memorial descritivo? Bem, quem me conhece sabe que eu gosto do que está escrito em regulamento nas leis, né? Mesmo que você não comece por eles, você tem que chegar até eles, não é isso? Então você ouve num site, você ouve numa página que o prontuário é feito assim. Ok, então você faz assim. Um fiscal pergunta como é que está seu prontuário, que você fez assim, você fala que o Alexandre Caixa é que falou que é assim? Não, porque conforme a legislação tal, conforme o regulamento tal, eu fiz seguindo essa orientação. Então você pode até começar por qualquer ponto a sua informação, mas você tem que chegar, né? Você tem que chegar nos documentos legais. E olha, está tudo escrito. No Brasil está tudo escrito, né? Então vamos lá, seguindo os documentos legais temos. Sabemos que as normas regulamentadoras são documentos de observação compulsória. Nascem de lei, uma lei fala que então o Ministério do Trabalho vai regulamentar aqueles assuntos, o regulamento são as normas regulamentadoras. Então as normas regulamentadoras herdam a característica compulsória que é da lei. Temos que segui-la. Ótimo. Também nós sabemos que na NR10, né, item 10.1.2, nós temos de observar as normas técnicas oficiais. Então, o documento legal fala, eu tenho que observar a norma técnica. E como esse documento legal ele é obrigatório,
eu obrigatoriamente tenho que consultar, tenho que observar as normas técnicas oficiais, tá? A ABNT não tem origem, gabarito ou poder para afirmar, né, afirmar que aqueles documentos são compulsórios, tá? Mas existe a lei, né, a lei falando que a gente tem de observar a norma técnica, então a partir daí as normas técnicas têm observação, né, tem de ser observação compulsória também no país, né? Ótimo. Então vamos lá. E nós sabemos que na NBR 5410, a versão que vige hoje, né, de 2004, no item 6181, diz que o projeto elétrico específico deve conter, no mínimo, e várias alíneas com as documentações mínimas que deve conter um projeto elétrico. E está lá na linha D, memorial descritivo da instalação, né? Em ponto nenhum mais da NBR 5410 se fala em memorial descritivo. Em ponto nenhum mais. Só fala que tem que ter. E como a gente tem uma norma regulamentadora falando que a gente tem que acompanhar, tem que observar as normas técnicas, então nós temos que emitir os nossos projetos com o memorial descritivo da instalação, tá? Então, pode projeto elétrico sem memorial descritivo? Não. Não, por força de lei, tá? Por força de lei. Todo projeto elétrico tem de ter obrigatoriamente, né, o seu memorial descritivo, né? Tem de ter, já é uma obrigatoriedade, né? Tem um pleonasmo aí, mas muito conveniente, né? Muito conveniente. Tem de ter obrigatoriamente o memorial descritivo. Então, vem uma pergunta, né? O que é memorial descritivo? Esse ser que poucos emitem, esse ser que ninguém cobra, esse ser que ninguém consulta, né? Quando eu tenho uma dúvida dessas, eu começo pelo dicionário. Eu recomendo, né? Consultei aqui um dicionário online, o dicio.com, né? O crédito está aqui embaixo, né? E consultei o que é memorial. E o memorial, segundo o dicionário, é uma exposição escrita dirigida à autoridade pública. Olha, que coisa interessante, né? Será que nós temos que dar satisfação à autoridade pública do nosso projeto? Claro que temos, né? Tem lei falando que coisas que tem que ter no projeto, não é? Exposição escrita dirigida à autoridade pública, memória ou nota para instrução. Memória é muito bom, né? Memorial, memória. O projeto não começou, o projeto não brotou. Teve uma conversa, teve um combinado, teve uma troca de informações, né? Isso tudo faz parte da memória, do passado, do motivo daquele projeto, né? Memória ou nota para instrução, obra literária no qual o autor evoca fatos a que tenha assistido ou que tenha tomado parte, né? Obra literária, eu gosto muito de falar isso, né? Um romance. Se é um projetista, você é um escritor de romance. O seu romance se chama Memorial Descritivo desse projeto elétrico, né? Então, obra literária, o autor escreve, claro, com liberdade, o que ele queira, né? Claro que dentro de um objetivo do documento técnico, né? Ok, né? Obra escrita que traz relatos de memórias, né? Memórias, memorial é memória. Ótimo, está claro o que é memorial e o que seria descritivo, né? Que se consegue descrever um texto descritivo. Eu vou descrever, eu, projetista, vou descrever o meu projeto, os acontecimentos do meu projeto, né? Como é que de uma necessidade técnica, alimentar uma carga, alimentar uma instalação, alimentar um equipamento, como é que de uma necessidade eu produzi aquele documento, né? Ninguém faz projeto elétrico para ter projeto elétrico. Por trás de um projeto elétrico há sempre uma necessidade, né, de alimentação elétrica, de uma carga, de uma instalação, né? Então, o que se consegue descrever texto descritivo, diz daquilo que descreve alguma coisa, né? Então, memória descrita, um texto, uma memória descrita, né? Que faz a enumeração de modo organizado, né? Eu vou organizar as informações e vou escrever as informações para conter ali uma memória do meu projeto. Isso é memorial descritivo. Eu redigi, então o que é, né? O que eu diria que é? É isso aí que eu escrevi, né?
de minha própria autoria, né? Texto onde o autor do projeto com plena liberdade de elaboração. Não existe em lugar nenhum, não existe em lugar nenhum que o memorial descritivo é, dois pontos, assim, 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 frito e cozido, de jeito nenhum. Então, o autor, o projetista, tem liberdade de elaboração, tá? Registra quem interessar possa hoje ou amanhã, né? Porque o tempo passa, o projeto fica. O tempo passa, a instalação fica. O seu contato com a firma, o contato com o projetista, de repente já nem mais existem ou não estão disponíveis na Terra, mas a instalação existe, o projeto existe. A memória do projeto é elaborado de forma organizada, né? Então, num brainstorm, né, o que cabe registrar no memorial descritivo, né? Situação, condições impostas, decisões tomadas, cuidados empreendidos, cálculos elaborados, justificativas cabíveis, esclarecimentos necessários, cuidados a serem tomados, etc, 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 né? Tudo que faz parte do projeto cabe no memorial descritivo. Eu, projetista, estou elaborando o projeto, portanto, a minha mente está nesta função. Em estando nessa função, eis aí assuntos que fazem parte da memória do projeto, né? Eis aí os assuntos que cabem no memorial descritivo, né? Documento obrigatório, componente do projeto elétrico. Projeto sem memorial é projeto em fase de elaboração, né? Ok, então vamos fazer uma pergunta psicológica, né? Por que, né, nós brasileiros, né, não emitimos o memorial descritivo, né? O que é que está por trás disso? Claro, isso aqui é fruto aí das minhas observações, né, na minha vida profissional, né? Enquanto pensarmos que, e tem um ainda, né? Ainda, porque esse tipo de pensamento aqui, né, não cabe mais, né? Já não cabe há muito tempo, mas ainda se encontra aí no mercado, né? Os pensamentos precisam de um tempo para serem desacoplados, né, da nossa mente, do nosso pensar, né, e ser gentilmente descartado, né, como peça hoje já não mais útil. Então, enquanto ainda pensarmos que o projeto é nosso, né, será mesmo, né? Você é o emissor, né, senhor projetista, mas será que o projeto é seu? Né? Que precisamos fazer boas decisões no projeto, ótimo, seja bem-vindo. É um projetista experiente, projetista sabe o que faz, né? E isso basta, né? E isso basta, né? Ok, boas decisões e estamos de boa. Segue para frente, será mesmo? O cliente não deseja saber desses detalhes, isso basta. Eu já encontrei clientes que, tentando economizar a conta da festa, né? Não, precisa de memorial descritivo, não, vou precisar disso não. O que instala, onde que instala, né? Ele até pode ter essa visão, essa necessidade. Agora, eu como projetista, eu como engenheiro, eu sabendo das legislações vigentes, é claro que eu tenho interesse do memorial descritivo, né? Não é um assunto do cliente. Esse é assunto do cliente, ok, resolva o seu problema. Eu tenho os meus problemas que eu vou resolver, né? As decisões de projetos atendem às normas técnicas vigentes, tem que atender, que ótimo, eu cuidei disso, eu sou projetista, cuidei muito bem disso e isso basta, né? Isso basta. Sabemos o que fizemos no projeto, eu fiz os cálculos todos, a coordenação está lá, está aqui os rascunhos, está aqui as correntes de curto, tudo calculado, tudo beleza. Eu lanço na planta e não comunico como que eu fiz esses cálculos, será que é isso mesmo? Será que basta eu fazer e apresentar o resultado? Será que isso basta? Continuaremos, enquanto nós pensarmos assim, né, nesse veio, aqui eu dei exemplos de pensamentos, né, continuaremos a não emitir. Não emitir aí no sentido amplo do verbo, a não exigir quando eu estou contratando, a não consultar quando eu estou contratando para instalação. Né? Instalar esse projeto aqui, primeira coisa, memorial descritivo, manda aqui. Ah, te mando todas as plantas. Manda o memorial descritivo e eu vou te pedir nas plantas na medida que eu sentir necessidade para o meu orçamento. Na hora da construção, claro, vou precisar do projeto completo. Mas para orçamento, o memorial já vai me ajudar bastante, né? A não consultar, a não disponibilizar, né? Etc. A não incluí-lo no prontuário de instalações elétricas, né? Um documento a mais, ninguém consulta, não sei para que isso, né? Preferir que fica perdido numa gaveta, né?
Então, enquanto a gente pensar desta forma, né, a gente vai continuar não emitindo o memorial descritivo e não exigindo, né? Veja que o problema, né, aqui já vou chamar, a próxima lâmina nós vamos conversar sobre isso, né, é o isso basta, né? O isso basta é que não basta, né? O isso basta não. Isso é necessário e, além disso, nós precisamos fazer mais. Não precisamos? Precisamos. Quando entendermos que, né, quando nós nos conscientizarmos que, eu coloquei entre parênteses ali o quando é que a gente tem que entender isso, né? Eu confesso que quando eu escrevi breve, em breve. Mas não é em breve não, é ontem, gente. Nós já estamos em 2004, está vigendo esta norma regulamentadora, a NR10, tá? Teve revisões, mas só de detalhes. O corpo, né, o principal, o veio, foi emitido em 2004, né? Então, as responsabilidades de normas técnicas estão lá bem explícitas, né? Então, quando nós entendermos que o projeto é de nosso cliente, nossas autoridades, fornecedores, de todos um dia que precisarão nele intervir, consultar, ampliar, modificar, comentar, inserir novos equipamentos, né? Então, o projeto não é nosso, nós somos apenas o autor. Estamos deixando uma obra para o futuro, né? Para o futuro. E é claro que se eu fizer esse projeto e não registrar as minhas decisões, né, eu estou complicando a vida bastante, né, dessas pessoas, desses seres, dessas entidades que vão precisar do projeto, não é? Precisamos fazer boas ações no projeto, né, boas decisões no projeto, ótimo, e nós somos experientes e nós já estamos fazendo isso, né? E registrar essas boas decisões, né? Registrar essas boas decisões, elucidando opções então existentes, o prós e contras da situação. Poxa, mas por que ele não usou esse dispositivo? Já tinha esse dispositivo naquela época? Como é que foi isso? No memorial descritivo está lá dentro dos limites aí de decisão do projetista, as elucidações das suas decisões, né? O cliente não deseja saber desses detalhes, mas eu, como engenheiro em solo nacional, sei das responsabilidades, sei das leis que estão valendo, e eu, para registrar minha responsabilidade, quero e vou fazer o memorial descritivo de projeto, né? O cliente pode até não querer, mas ele vai receber. E, por favor, assine aqui um recibo, né? De que eu estou entregando o meu projeto composto por isso, e está lá o memorial descritivo, né? Ótimo, né? As decisões do projeto atendem às normas técnicas, ótimo, cuidei delas, conheço as normas técnicas. Agora, eu vou registrar esse atendimento. Aonde? Num texto. Num texto, contendo o quê? A memória. A memória o quê? Dos fatos que eu participei, que eu fui personagem e que eu decidi e que sustentam o meu projeto elétrico, né? Tá lá no memorial descritivo, né? Sabemos o que fizemos no projeto. Ótimo! E vamos comunicar a quem interessa a posse o que nós fizemos no nosso projeto. Memorial descritivo, não é? Faremos questão. Então, quando nós entendermos isso, né, que o projeto é um documento com responsabilidades que têm de ser atendidas, têm de ser registradas, né, têm de ser confessadas, né, têm de ser, a bem do interesse do próprio projetista, documentadas, né, é claro que a gente vai fazer questão de emitir, se for projetista, de exigir, se você for o contratante, né, de consultar se você está fazendo uma proposta de instalação daquele projeto, né, de disponibilizar, né, disponibilizar no prontuário de instalações elétricas, né, o memorial descritivo de projeto. Não é? Acho que é, né? O que deve conter no memorial descritivo do projeto? Então, aqui, sem pretender esgotar o assunto, né, e no livre conforto do meu lar, né, redigir essas reflexões, né? Cabe no memorial descritivo todo encaminhado as informações e passos tomados no projeto, né? Detalhes gerais, contratante, objeto, data, motivo, etc.
detalhes particulares, dado da concessionária, qual a carga instalada, naquela região, qual que é os alimentadores existentes, quais são as tensões, né? As correntes disponíveis, atende ou não atende, nós precisamos aumentar a instalação da concessionária ali naquele ponto ou não. Todos esses detalhes, né, fazem parte do meu projeto. Faz parte do projeto? Está no memorial descritivo, né? Ou, se não está no memorial descritivo, tem uma referência, né, anexa a esse projeto, nós temos lá os documentos da concessionária, aprovando o nosso projeto, né, aprovando essa carga naquele ponto, né, potência, carga típica, regime de trabalho, condições especiais, né, eu tenho carga, condições especiais, né, não pode faltar energia elétrica aqui nesse ponto do processo. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Não, primeiro os detalhes. Como é que eu vou fazer isso? É o desenvolvimento do projeto, né? Detalhes do projeto elaborado. Documentos componentes desse projeto, né? Veja só, no caso que eu passei aí no cliente, que eu comecei aqui o nosso vídeo, o motivo desse vídeo, né? Chegou e me deu algumas plantas, alguns esquemáticos, algumas plantas baixas. E eu pergunto, isso aqui é todo o projeto? Existe documentação, componente do projeto que não está nas minhas mãos? Quem saberá isso? Só o emissor do projeto. Então, confessa no memorial descritivo, né, documentos componentes do projeto, desse presente projeto. Este memorial descritivo, referência tal, planta tal, planta tal, planta tal, planta tal, documento tal, né? Por exemplo, né, documento da concessionária CEMIG, isso aqui, papapá, está aí anexo, né? Então, tudo isso, os documentos componentes desse projeto. Então, eu pego o memorial descritivo e eu tenho todo o mapa do projeto que eu emiti ou que outra pessoa emitiu, né? Detalhes do projeto, documentos componentes do projeto, normas aplicáveis, documentos de referência, documentos contratuais, documentos de fornecedores, né? Tudo isso cabe no memorial descritivo uma referência ou como um anexo, né? Sem dúvida. Decisões macros do projeto. Fontes alternativas, né? Vamos ter fontes alternativas, alimentar o quê, aonde, como. Filosofia do projeto, né? Equipamentos de instalação, circuitos especiais, transformadores, grupo motor gerador, vai existir quantos, para quê, qual finalidade, emprego de no-breaks, como é que será, no-break centralizado, seletividade dos alimentadores, seletividade de carga. Então, a filosofia, né? No coletivo, a filosofia do projeto está lá dentro do memorial descritivo. Veja só, você é um projetista, você está elaborando, e a elaboração começa na sua mente, ninguém faz planta antes de pensar no projeto. Então, está na sua mente, já é o memorial descritivo. O memorial descritivo é o primeiro documento do projeto, o primeiro a ser produzido, começado a produzir. Pode até ser, e normalmente é, o último a ser fechado. O memorial descritivo de projeto foi contratado por um projeto. Primeira coisa, memorial descritivo de projeto. Quem está contratando, quando, onde, por quê? Carga instalada, não sei o quê, quais são os... E tudo que eu for levantando, né, durante o meu projeto, eu já vou registrando no memorial descritivo. Não só para outras pessoas, né, gente? Até para nós mesmos. Imagina você encontrando o seu projeto que você fez há 5 anos atrás. Há 10 anos atrás. Qual que era a norma técnica mesmo naquela época? Qual que era a versão? Se você não colocou no memorial descritivo, né? Por que eu usei isso? Por que eu decidi isso? Né? Se não tiver o memorial descritivo, descrevendo a memória do projeto, né? Memorial descritivo, descrevendo a memória do projeto, você está perdido, não é? Decisões específicas de projeto. Está na planta, justifique no memorial descritivo. Né? Se você precisou colocar na planta, porque nós somos muito bons na planta, tá? Nós somos muito bons. Né? Ninguém deixa circuito para trás, ninguém coloca circuito sem protetor. Né? Sempre um disjuntor, corrente curta, corrente sobrecarga, seja o que for. Né? Então, se está na planta, tem que estar uma justificativa, uma explicação, especificação descrita no memorial descritivo ou uma referência no memorial descritivo de onde se encontra esse detalhe, caso, né, o projetista
decida fazer documentos à parte. Não tem problema nenhum. Memória de cálculo, quadro de cargas, infraestrutura, cálculo de seção dos cabos, proteção de cada circuito, emprego de DR, de DPS, coordenação, parametrizações, não é? Parametrizações. Tudo isso demanda cálculo. Aonde que está o cálculo? No seu rascunho, você coloca na planta os valores? Não, senhor. Registra esses cálculos. Como é que você calculou todas essas parametrizações no seu memorial descritivo ou documento à parte referenciado no memorial descritivo. Isso é importantíssimo, né? Isso é importantíssimo, porque nas questões de segurança a gente precisa ter o projeto funcionando como foi projetado, né? Então, se você substitui um dispositivo e não faz a parametrização dele, mudou por completo o comportamento da proteção da sua instalação. E a segurança foi para onde? Eu não sei, mas não é boa notícia, não. Não é boa notícia. Então, no caso de substituição, esse disjuntor, esse parâmetro, né? Porque esse parâmetro, através desse cálculo, eu consigo a coordenação que a gente precisa, né? Em breve, nova NR10, né? Levantando as questões de tempo de atuação, de proteção, como medidas de controle coletiva, o que? Na intensidade da potência térmica de arco elétrico lá na ponta, lá no quadro. Então, faz parte das medidas de proteção coletivas, de segurança? Sim. Né? Sim. Então, um assunto a ser registrado, a ser elaborado, a ser registrado, a ser justificado. Aonde? Memorial descritivo. Detalhes das ações de instalação, cuidados, atenção, riscos existentes, infraestrutura, como é que vai ser. Tudo isso, né? Tudo isso no memorial descritivo. Né? Especificações técnicas de material, dispositivos, equipamento, lista de material quantitativo e com especificações suficientemente detalhadas para a comprar o material adequado, né? Os equipamentos adequados. Né? Pode vir com marca, fabricante, né? Referências tal do fabricante tal, pode, sem problema nenhum. Ou 2 ou 3 opções de compra, dependendo, né? Dependendo aí do material, do dispositivo, sem problema. Memorial descritivo ou memorial descritivo referenciando, né? Normalmente, lista de material costuma ser um documento à parte, por uma questão de maior praticidade. Mas está declarado no memorial descritivo que existe a lista de material, que é o documento número tal, e que tem que ser consultado para conhecer esse detalhe, né? Formalidades exigidas e justificativos das soluções adotadas e as suas conformidades com relação à norma técnica. Abra a norma técnica, né? Faça o seu projeto, o seu memorial descritivo, lendo a norma técnica e vê se está tudo registrado ou não está registrado, né? E providencie, porque existem alguns aspectos que são formalidades. Se está na norma técnica, você tem que definir este parâmetro, você tem que definir esse parâmetro, porque está na norma técnica e tem uma lei exigindo que isso faça, né? Então, existe uma formalidade, né? E essa formalidade está exigida na norma técnica. Abra a norma técnica e vá varrendo a norma técnica, passando a norma técnica e cuidando de cada registro que a própria norma técnica exige. Ótimo! Eu faço projeto, por mais experiência que eu tenho. Aliás, quanto mais experiência eu tenho, mais eu faço com a norma aberta, né? Norma aberta, primeiro item, isso. Como é que vai fazer? Já vou registrando o memorial descritivo, já vou colecionando as memórias de cálculo, já vou registrando o que vai ser, já vou providenciando as questões de materiais, né? Norma técnica aberta, não é? Exigências da NR10, no título 10.3, tem vários itens lá, segurança em projetos, né? Nós já entramos em alguns desses aspectos em alguns vídeos aí já emitidos, podemos voltar, né? Mas existe um título dentro da NR10 com vários itens, subitens, exigências de projeto. Então, sim, vá lá na NR10 e no seu memorial descritivo,
coloca um capítulo lá, atendimento às exigências da NR10. Esse item, como é que foi tratado? Esse item, como é que foi tratado? E vai declarando o que você fez no projeto, né, com relação àquelas exigências do documento regulamentador. Existem assuntos ali, exigências da NR10, que são, vamos dizer, triviais e que a gente até já faz no nosso projeto de forma, vamos dizer, de forma orgânica, né? Então é só uma confissão de que está sendo atendido. Houve esse cuidado. Existem exigências ali que o projetista tem de cuidar, né, que afetam dispositivos, equipamentos no projeto elétrico. Quer dizer, o eletricista não vai tirar lá da maleta de ferramentas dele a equalização e o aterramento temporário. Não vai tirar. Então isso tem que estar na instalação. Então isso tem que estar previsto no projeto elétrico, né? Se não tiver previsto no projeto elétrico, não tem jeito da gente fazer a desenergização conforme a NR10. Então, são assuntos que tem que conhecer, que tem que registrar no memorial descritivo e tem que se manifestar, claro, nas soluções de projeto. Não é? Longo memorial descritivo, né? Não termina aí não, né? Tem o etc, né? Coloque o que você, eletricista, o que você, projetista, julgar interessante, né? Interessante e útil, né? Interessante e útil. Eu já vi memorial descritivo de um projeto que era um catálogo telefônico. E eu vi que ali o projetista foi colecionando os vários assuntos que ele já teve que justificar, já teve que colocar em memoriais descritivos anteriores, e foi fazendo uma coletânea, né? E chama aquilo de memorial descritivo. Aquele é o memorial descritivo dos projetos, é um bom livro. É um bom livro e um péssimo memorial descritivo do projeto, né? No memorial descritivo desse projeto tem que acompanhar as necessidades deste projeto, né? Você pode até ter um documento seu com a coletânea de todos os assuntos que você já precisou tratar em memorial descritivo. Mas nesse projeto, pega ele, salva quanto o nome, né? E vai fazendo uma limpa e vai sim deixando os assuntos que são pertinentes àquele projeto, né? Isso é uma questão de respeito, de coerência, né? De coerência. Ótimo, não é? O que fazer ao receber um projeto sem memorial descritivo, né? Então vamos lá, eu sou um contratante, eu contratei, a pessoa está te mandando projeto, e estou vendo lá plantas, não sei o quê, lista de material, né? Não recebi o memorial descritivo, né? O que eu vou fazer? Vou devolver o projetista, né? Acompanhada de uma mensagem tal como: que bom que o projeto se encontra em bom andamento, estou vendo aqui, muito bom, muito caprichoso, né? Me entregue quando você terminar, né? Cadê o memorial descritivo? Né? Cadê o memorial? Primeiro documento, né? Por favor, né? Claro, por tudo isso que nós estamos conversando aqui, não é? Então, vamos escrever algumas conclusões aqui desse nosso encontro, né? Memorial descritivo de projeto registra a totalidade das informações históricas que sustentam o projeto. É um documento que não pode faltar, comece por ele, entregue ele, né? Colha ele, leia ele. A partir dali, você vai consultando os outros documentos, componentes do projeto, né? Memorial descritivo é o guia do projeto. Quer conhecer o projeto? Acesse o memorial descritivo e saberá da existência e teor dos demais documentos integrantes do projeto. Quer saber detalhe? Detalhe do quê? Do circuito X. Do circuito X, então é nesta planta que você vai ter a instalação física lá, os detalhes elétricos desta instalação. É nessa outra planta que você vai ter os aspectos físicos, localização dentro da sua planta, de onde que está onde é que está esse circuito, esse disjuntor, esse alimentador, né? Bom, né? É de interesse do projetista elétrico registrar a totalidade das informações pertinentes ao projeto no memorial descritivo. É interesse do projetista, se você ainda não percebeu, né? Se ainda não percebeu, perceba, caia na real, escreva, vá ser autor de romances, registre o que você está decidindo, tá? Tudo isso no memorial descritivo. Memorial descritivo registra as responsabilidades do projetista.
Existem leis falando que o projeto elétrico tem que ser assim, 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 assado. E o projetista faz assim, 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 assado, e registra o assim, 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 assado, que ele tomou, cuidou e providenciou. Registra onde? Memorial descritivo do projeto. Projeto sem memorial descritivo não é projeto completo, não é? Ainda não é, né? Ainda não é completo, né? Então, isso foi o que eu preparei para este vídeo, né? Espero encontrá-los na próxima quarta-feira, às 19h30.